Fala galera, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Masterclass MDIS, o método do investidor de sucesso. É muito bom ter vocês aqui comigo, espero que vocês aproveitem demais essa aula aqui, tirem o máximo de conhecimento que vocês puderem. Peguem um papel, peguem uma caneta e um caderno para poder anotar todo o conteúdo maravilhoso que a gente vai dar nessa aula aqui para vocês essa noite, tá bom? Então, espero que vocês aproveitem muito. Meu nome é João Pardo, eu sou o criador da Academia do Investidor e nessa aula de hoje você vai aprender como investir do zero, absoluto zero, mesmo que você tenha pouca renda e nenhum conhecimento. E vai montar uma carteira que te gere renda passiva e que te leve à liberdade financeira. Eu sei que isso pode até parecer bom demais para ser verdade, pessoal. Quando você bate o olho assim e vê isso. Só que se eu não tivesse passado o que eu passei, trilhado todo esse caminho do zero até chegar nesse ponto, eu acho que eu também duvidaria, né? Mas hoje, além de ser analista CNPI, que eu vou explicar mais para frente para vocês dessa minha certificação, e ter trabalhado como planejador financeiro na Grão Investimentos, eu já ajudei dezenas de pessoas a trilhar esse caminho e ajudo ainda pessoas a sair do zero até criar essa carteira de investimento que eu estou falando para vocês. Então, é possível, pessoal. Então, fica até o final dessa aula que eu vou mostrar para vocês um método de investimento simples e replicável para vocês poderem fazer isso na vida de vocês também. Mas antes, deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história, galera. Eu sou catarinense, né? Nasci em Descanso, lá em Santa Catarina. E a minha história começa ali quando eu tinha 21 anos. Eu tinha recém tomado posse num concurso e comecei a receber meus primeiros salários, né? Eu tinha aquele sonho, eu via aquele salário que eu ia receber ali no concurso, eu achava que aquilo ali ia ser o maior dinheiro do mundo, né? Que eu ia ser rico, que eu ia ter dinheiro para viajar, para comprar carro, para estar em festas, em restaurantes. Só que nada como a vida adulta, né, pessoal? Nada como alguns meses da vida adulta para te mostrar a dura realidade que é. E eu cometi muitos erros financeiros naquele ano ali. Eu cometi muitos erros um em cima do outro. Eu vou mostrar para vocês, contar para vocês um pouco desses erros. Uma fase da minha vida que foi uma queda total. Uma queda no precipício financeiro. Naquele momento, eu comecei a gastar mais do que eu recebia. Não tinha nenhuma educação financeira de berço, também não tinha adquirido nenhum conhecimento financeiro, então eu gastava mais do que eu recebia, bem mais, né, para realizar tudo aquilo que eu queria. Viajar, fazer festa, comprar carro. E eu cometi burradas enormes. Eu peguei um empréstimo pessoal para comprar esse carro que está na foto aí. Isso foi em 2016. Então pensa comigo, pegar um empréstimo pessoal, que os juros é elevadíssimo, para pagar carro. Já estava completamente errado ali. E gastava para viajar, gastava para sair, gastava muito. E aí, cartão de crédito estourado e cheque especial para pagar o cartão de crédito. E já estava naquela bola de neve. E aí, de repente, eu me vi nesse fundo do poço. Eu estava devendo cartão de crédito, porque eu não conseguia pagar a fatura inteira, então só pagava ela parcialmente, ou parcelava a fatura. E os juros de cartão de crédito, vocês sabem como é que é. E aí eu usava o meu cheque especial, que já estava na conta ali disponível do banco, para pagar o cartão de crédito. E ia ficando nessa bola de neve financeira. Só que o negócio ainda piora, galera. Eu ainda fiz mais burradas. Porque em determinado momento, o carro tinha até batido o carro, perdi o gosto. Aquele negócio. Você está naquela angústia para ter, para possuir, aí você compra, aquele negócio começa a virar um gasto para você. E aí, de repente, você fica ali desgostoso do carro, nem liga mais para ele só serve para ir de um lugar para o outro. Mas, eventualmente, eu bati aquele carro, ele estava batido já. E eu pensei, vou vender esse carro. E aí que vem o meu maior erro, galera. O maior erro que eu cometi. Eu vendi o carro, né, recebi o dinheiro. E aí o certo era eu fazer o quê? Pagar as parcelas daquele empréstimo que eu tinha feito para comprar esse carro. Só que eu não fiz isso. Eu torrei todo o dinheiro que eu recebi do carro e fiquei pagando as parcelas do empréstimo. Então eu fiquei sem carro e com as parcelas do empréstimo que eu tinha pegado para comprar aquele carro. Esse aí eu acho que foi o fundo do poço. Daí quando eu cheguei,
foi o fundo do poço real. E eu acho que nesse momento eu realizei que se eu continuasse daquele jeito, se eu continuasse naquele ritmo ali, dívida de cartão, dívida de cheque especial, empréstimo, gastando mais do que eu podia, eu nunca ia conseguir ter a qualidade de vida que eu queria e proporcionar para minha família no futuro a qualidade de vida. Eu nunca ia conseguir sair daquele buraco. Na verdade, isso ia me afundar mais. E por isso que eu digo que eu acho que o meu único mérito foi ter aprendido rápido. Eu cometi todos os erros que eu podia cometer. E eu não aprendi com o erro dos outros, eu aprendi com o meu próprio erro. Mas eu aprendi rápido. Eu fui para o fundo do poço, tive esse despertar. E aí eu fui buscar conhecimento. Eu fui buscar conhecimento onde? Numa biblioteca que era perto da minha casa. Eu morava aqui em Brasília, já lá no Cruzeiro, numa casa, e ali perto tinha uma biblioteca pública ali no Cruzeiro. Eu fui nessa biblioteca e comecei, eu gostava de ler na época. Eu estava relendo alguns clássicos que eu queria ter lido na minha adolescência e nisso eu esbarrei em alguns livros de finanças lá, né? Peguei livros de finanças, day trade, bolsa de valores, pai rico, pai pobre, tudo que você imaginar, eu comecei a ler. Porque eu queria estudar maneiras de multiplicar o meu dinheiro, de alcançar aquela qualidade de vida que eu queria, de sair das dívidas, de consertar a minha vida. E eu acabei gostando muito desse negócio. Acabei me apaixonando pelas finanças, por investimentos, por tudo isso e comecei a ajeitar a minha vida. Ajeitei a minha vida financeira, paguei empréstimos, vendi o carro, já tinha vendido para pagar. O carro já tinha vendido, o dinheiro tinha torrado, mas aí comecei a juntar dinheiro para pagar o resto das dívidas que eu tinha e fui consertando a minha vida. Eventualmente eu comecei a investir, comecei a ficar ficcionado por isso. Investir, só queria investir, o meu foco total estava nisso, porque estava tendo uma transformação ali na minha cabeça e na minha vida, né? Então as coisas que eu via valor lá atrás, que era gastar, que era esbanjar, agora estava mudando a minha mentalidade, estava mudando completamente a minha mente. E eventualmente eu comecei a guardar muito dinheiro, investir bem na bolsa e comecei a ser referência aos meus amigos. Todo mundo me via como aquele amigo que era o investidor. Ah, o João Pablo investe, o João Pablo entende, pega uma dica com ele. Eu comecei a ajudar a galera. E comecei a ajudar meus familiares também. Todo mundo que estava perto eu comecei a virar essa referência ao longo dos anos, né? E de repente eu vi que eu queria ir mais fundo naquilo. Pô, eu queria isso para minha vida. Eu vi assim e falei, cara, eu já estou ajudando as pessoas naturalmente, espontaneamente, a investir o dinheiro delas, a coisa melhor do dinheiro. Porque eu já tinha passado tudo aquilo que eu tinha passado, eu entendi o que as pessoas estavam passando, e agora eu entendia de como resolver os problemas e como investir o dinheiro e multiplicá-lo. Então, se eu já ajudo as pessoas, naturalmente, por que eu não posso fazer isso profissionalmente? Foi quando eu fui para as certificações. Foi quando eu comecei a estudar para tirar a Certificação Nacional Profissional de Investimento, que é essa que vocês estão vendo aqui, e o certificado de especialista de investimento da Anbima. São duas certificações muito importantes do mercado financeiro aqui no Brasil, que as pessoas usam para trabalhar nos bancos, para trabalhar nas casas de research, nas casas de investimento, e eu fui atrás de passar nessas provas. E foi uma jornada de 3 anos para conseguir esses 2 diplomas, que eu tenho muito orgulho deles, mas que marcaram assim o fecho dessa minha jornada de transformação. E ano passado eu fui contratado pela Grão Investimentos, que é uma empresa do Grupo Primo, para fazer o planejamento financeiro com eles. Então ajudei dezenas de pessoas lá, ouvi dezenas de famílias para fazer o planejamento financeiro. Então, essa é a minha história resumidamente, galera. Do fundo do poço até o final do meu ciclo, foi isso que eu passei, que eu queria compartilhar com vocês. E a minha mente e a minha vida mudou completamente quando eu juntei essas 3 coisas aqui, que foi a mentalidade correta, eu mudei a minha maneira de pensar, foi aquele momento que eu tive o despertar que eu falei para vocês. Não dava para continuar daquele jeito. O meu acerto foi ter acordado rápido, né? Mas independente do momento que você esteja na sua vida, não é tarde para virar essa chave. Você tem que virar ela em algum momento. Isso que é o importante. Segundo é o conhecimento. Eu fui buscar conhecimento. Eu sabia que eu tinha um problema, sabia que eu tinha dívidas, sabia que eu tinha que lidar melhor com o meu dinheiro, sabia que eu não sabia como é que ia ser meu futuro, eu tinha incerteza em relação à minha aposentadoria, em relação a como é que ia ser com a minha família, eu tinha que resolver aquilo. Então fui buscar conhecimento. E botei na prática, eu apliquei na prática. Comecei a ler as coisas e não fiquei só lendo.
né? Você lê um monte de livros, não vai te levar a lugar nenhum. Então eu li e apliquei aquele negócio na minha própria vida, né? Depois que eu vendi meu carro, fiquei andando a pé. Depois de andar a pé, eu comprei uma moto, uma CG 160. Todo mundo no trabalho ria da minha cara, tirava onda, tirava sarro, me chamava de entregador de Uber Eats. Mas eu já tinha o dinheiro suficiente para comprar carros mais caros do que daquelas próprias pessoas que me zoavam. Mas eu tinha mudado a minha mentalidade já. Aquelas coisas já não faziam mais sentido para mim como fazia antes. O que me deixava mais confortável é ter um colchão financeiro, é ver meu dinheiro crescendo e saber que no futuro eu ia poder ter um conforto maior. É abrir mão no futuro para abrir mão no presente para no futuro ficar mais confortável. Então eu me sentia bem por isso. Eu me sentia à frente já, né? Então coloquei a mão na massa. Eu estou compartilhando esse método de investimento que eu vou mostrar aqui na aula com vocês, para que o máximo de pessoas consiga trilhar o caminho que eu demorei anos para aprender. É um negócio tão simples, é um negócio tão óbvio, tão fácil de fazer e replicar, que todas as pessoas do mundo tinham que fazer isso. Só que o conhecimento financeiro aqui no Brasil, ele não alcança as pessoas, a gente tem muito que avançar ainda. Eu fiz consultoria de carteira, planejamento financeiro, né? E toda vez que eu conversava com meus clientes, eu via o tanto que a gente precisava alcançar mais gente. Então, foi por isso que eu criei esse método, foi por isso que eu estou nessa aula aqui falando com vocês. Para que vocês aprendam tudo aquilo que eu fiquei tropeçando e demorei anos para conseguir. Para vocês vai ser muito mais rápido. Galera, se você não pegou o caderno ainda, para anotar uma folha, alguma coisa, pega aí para anotar, que a gente vai começar a entregar o conteúdo real aqui para vocês. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu pergunto para vocês: como que é o cenário de quem quer aprender a investir hoje? Fala para mim. Como é que vocês acham que é? Primeira coisa que eu vejo: falta de clareza, né? Quero começar a investir hoje. Tem muita informação na internet, muita informação confusa, muita informação contraditória sobre investimentos. Tem dezenas de influenciadores, né? E não é um pré-requisito você ter alguma certificação no mercado financeiro para você ser influenciador. Na verdade, é uma exceção, no meu caso. A maioria não tem certificação nenhuma, não tem nenhuma formação, nada. Eu tenho essas duas certificações e é uma pós-graduação. Então, eu sei do que eu estou falando e eu vejo as outras pessoas falarem coisas que são altamente questionáveis. Então, eu como profissional vejo que tem muita informação aí, tem muito ruído. Então, tem essa falta de clareza. E você aí do outro lado, eu sei, tem muita gente falando, você não sabe quem seguir. Um fala uma coisa, outro influenciador fala outra, e você fica no meio perdido sem saber. Porque existem vários caminhos para você chegar de um ponto A para um ponto B. Você precisa escolher um caminho, de preferência o que seja mais fácil e mais rápido. Segundo, a insegurança. Você tem medo de começar e perder dinheiro, né? Ou de começar e ter uma crise. Aqui no Brasil as coisas são muito incertas. Então isso te impede de dar o primeiro passo. Eu entendo isso. Como você se sente. E o terceiro é promessas falsas. O medo de você cair em algum golpe ou cair em alguma falácia. Eu sei que é grande. Tanto de golpe que tem na internet eu vejo todo dia. Todo dia clonam meu número, criam um fake aí no meu perfil e começam a mandar mensagem para as pessoas. Então eu sei que tem muito golpista por aí, tem muito golpe, tem muita falácia. Eu entendo que você se sente assim, tá bom? E outra coisa, como que está o cenário econômico no Brasil? Pergunto para vocês. Tá fácil? Tá tranquilo? Inflação recorde, altíssima, bateu recorde agora no mês de fevereiro. A gente está vivendo um período muito tenso em relação à inflação, com o aumento dos preços. A gente vai no mercado toda hora, você vê que está tudo mais caro. O preço dos alimentos aumentou muito mais do que o índice oficial, o IPCA. O IPCA aumentou 4, 5% no último ano, os alimentos aumentaram 8%. Então, nem sempre aquilo que é o IPCA, que é o índice oficial de inflação, a gente vê na nossa vida. Parece que as coisas aumentam muito mais. Eu sei que quando você vai no mercado, você chega lá e toda vez está mais caro. Porque eu passo por isso também no mercado. Toda vez eu consigo colocar menos coisas no carrinho do que eu colocava antes. Segundo, dólar alto. E, ao contrário do que o nosso presidente fala, o dólar afeta sim a gente, porque o dólar alto causa inflação. As empresas aqui no Brasil compram materiais
de fora, do estrangeiro, para vender para a gente. Os fretes aqui dos caminhões são todos em diesel, fretes em gasolina, que estão precificados com barril de petróleo, que é uma commodity precificada no mercado internacional. Então, o dólar afeta sim, tudo que está na prateleira do mercado é afetado pelo dólar, porque tudo é transportado por caminhão. Então, o dólar alto atinge a gente sim, e ele está nas máximas históricas, como você vê nos noticiários. Chegou a passar os R$6. Então, o dólar está muito alto. E todo dia a gente vê um novo imposto. Eu tenho certeza que você, como brasileiro, não aguenta mais pagar imposto. A carga tributária no Brasil é a segunda maior do mundo, só perde para a Hungria. Com a nova reforma tributária, o nosso IVA, o imposto unificado, que vai ser o nosso IVA dual, como estão chamando, vai ser o segundo maior do mundo. Eu te pergunto, a gente tem serviços públicos dignos do segunda maior taxa tributária do mundo? Não temos. O Brasil cobra impostos como a Suíça, só que entrega um serviço como um país subdesenvolvido lá da África subsaariana. Então, isso é muito complicado. A gente não aguenta mais pagar imposto todo dia. Eu digo para vocês, para todos esses cenários, eu acho que vocês vão reconhecer esse slide aí. Eu gosto muito desse slide. E esse slide, para mim, ele fala tudo. Tudo. Guerra na Ucrânia, Covid, inflação, taxa Selic alta, incerteza das eleições de 2026, é Lula, é Bolsonaro. Tem insegurança jurídica aqui, que a gente está vivendo no país, com essa atuação do judiciário brasileiro. Tem guerra Israel e Hamas, tem o nosso Congresso, que todo dia é uma novidade diferente, enchentes no Rio Grande do Sul, e INSS, você não sabe se a sua aposentadoria vai chegar. O INSS pode não ser suficiente, o governo claramente não vai ter condições de bancar isso no futuro, e outras reformas da Previdência virão. Essa é a única certeza que a gente tem, devido ao fiscal brasileiro, devido ao envelhecimento da população brasileira, e está nascendo menos gente. Quem está trabalhando hoje paga para quem está aposentado hoje. E como no Brasil está nascendo cada vez menos gente, você acha que no futuro vai ter jovens trabalhando, adultos, para pagar a sua aposentadoria? Eu não contaria com isso. Inteligência artificial disruptando tudo, reforma tributária, dólar subindo frente ao real. Para todos esses casos aqui, a solução é investir, pessoal. É investir o seu dinheiro. Você tem que investir para se proteger do caos, de todos esses cenários, e não fique esperando o momento ideal para investir. O cara que está esperando o momento ideal, ele já perdeu muita coisa. Apesar das crises, de tudo isso que acontece, das incertezas, das guerras, os mercados se valorizam com o tempo. Aí você não pode deixar o seu dinheiro fora do mercado financeiro por conta disso. Se você já sentiu medo de investir, de perder dinheiro investindo, ficou travado por não saber qual investimento escolher, ou pensou que investir era só coisa de gente rica, você não está sozinho. Eu sei exatamente como você se sente. Eu já me senti assim lá atrás, antes de começar, quando eu estava buscando conhecimento como você está agora. Só que existe um método que eu desenvolvi que é chamado de 5R. Eu chamo esse método de 5R. Eu já ajudei dezenas de pessoas a sair do zero e começar a construir renda passiva em apenas um mês. Construir uma carteira de investimento que vai te dar renda passiva e vai te levar à liberdade financeira. Do absoluto zero, pessoal. E eu vou começar a compartilhar com vocês agora o método 5R. Tá bom? Então anota, pessoal, cada detalhe dessa aula. Anota o máximo que vocês puderem. Eu vou entregar para vocês aqui o passo a passo para você aplicar o método 5R nos seus investimentos, nas suas finanças e sair do zero até conseguir receber a sua primeira renda passiva já no próximo mês, tá? E criar uma carteira de investimentos para a liberdade financeira. Então, vem comigo, galera. Fiquem comigo aqui até o final dessa aula para vocês não perderem nenhum detalhe desse método. Beleza? Então, primeiro R, galera. Primeira coisa, eu chamo de reestruturar o orçamento. Então, vocês lembram lá atrás, quando eu estava quebrado? Estava com dívida do cartão, estava com dívida do cheque especial, estava com dívida do empréstimo do carro, em tudo quanto era lugar. Então, a primeira coisa, a base de tudo, se o dinheiro não sobra, não tem investimento. Aqui é onde vocês vão ver onde está o problema e começar a resolver. Para isso, vocês têm que colocar a mão na massa, galera. Tá bom? Eu vou pedir para vocês botar a mão na massa.
Então anota aí, galera. Vocês têm que anotar todos os gastos que vocês tiverem durante um mês inteiro. Ô, João, vou ter que anotar todo esse negócio durante um mês? Vai sim, beleza, galera? Tem que botar a mão na massa. Tem que estar comprometido com o projeto. E todo passo, cada tijolinho nessa parede é importante. O método 5R, ele é como se fosse uma escada, galera. Beleza? São 5R e cada passo que você vai dar, ele precisa do passo anterior para chegar aqui. Para chegar aqui, você precisa antes ter pisado aqui e assim por diante, até chegar aqui no local mais alto. Então, é obrigatório vocês seguirem esse passo a passo. Não tem como você ir do primeiro R para o quinto R seguido. Tá? Um passo é obrigatório de dar antes do outro. Senão você vai ficar igual aquele meme, né? Tem um meme da escada que o cara pisa aqui e quer pisar aqui ao mesmo tempo. Vai dar ruim, galera. Beleza? Vocês têm que seguir o passo a passo certinho. Então fica comigo. Primeira coisa, reestruturar o orçamento. Mão na massa. Anotar os gastos de um mês. Mas, João, como é que eu anoto os gastos de um mês inteiro? No papel, na caneta, como os maias, os astecas faziam? Pode ser. Pode ser. Se esse for o jeito que você gosta, pode ser. Tem gente que é do papel e da caneta. A minha esposa adora anotar as coisas no papel. Para ela funciona super. Eu sou um cara mais digital. Eu prefiro aplicativo, celular, tudo digital para mim. Então, eu dou essa dica para vocês. Agenda, para quem é do papel, tem aplicativo do celular, tá bom? Móveis, digita lá no Google, aplicativo de controle de orçamento. Vai aparecer uma porrada gratuito, tá bom? Baixa um aplicativo ou anota no bloco de notas. E o que você vai anotar? Você tem que se olhar como uma empresa, tá bom? Você tem receitas e você tem despesas também, tá bom? Você tem que controlar tudo que entra e todo o valor que sai. Quanto mais simples for o seu orçamento, se você é solteiro e ganha só uma fonte de renda, é mais fácil de controlar. Agora, se você é casado, tem 2, 3 filhos, em casa entra uma ou duas rendas, você vai ter mais dinheiro entrando e mais dinheiro saindo. Então, vai exigir mais controle de você. O importante é anotar todos os gastos durante o mês. Aí você vai achar os vazamentos, você vai achar os pequenos gastos, que são armadilhas. E aqui, pessoal, pela minha experiência, principalmente quando eu estava fazendo planejamento financeiro, é que os grandes gastos não são problema. As pessoas acabam se preocupando com as pedras grandes, os grandes gastos, mas essas você consegue enxergar. A armadilha de verdade são aqueles pequenos gastos, que vão se juntando e você nem vê eles. É essas pedras que tem que te preocupar. Exemplo, iFood todo final de semana. Cada iFood que você pede é R$100. No final do mês é no mínimo 400. Se você não pedir mais de uma vez por semana. Isso aí pode comprometer muito o seu orçamento. Beleza? Então, primeira coisa é reestruturar o orçamento. Isso aqui é base. É como construir a fundação de um prédio antes de começar a levantar ele, galera. Beleza? Então, mão na massa, galera. Mão na massa. Beleza? Baixa um aplicativo, pega um papel e caneta e anote. Segundo R, reservas. Reservas, pessoal. Aqui a gente vai construir o nosso colchão financeiro. Aqui é onde se monta a proteção para não sacar os investimentos antes do previsto. Tá? Então, aqui em reservas, a gente vai colocar o dinheiro de aproximadamente uns 6 meses do seu custo de vida investindo em algo muito líquido, tá bom? Então, mais ou menos 6 meses do custo de vida. Eu custo R$2.000 para me manter, né? Os gastos que eu tenho mensal. Então, 2.000 vezes 6 meses, R$12.000. Essa seria a quantidade que teria que ter a sua reserva de emergência. Tá bom, pessoal? E investir em algo muito líquido é o que? Quando eu falo investir em algo muito líquido, é num tesouro Selic, por exemplo, é num CDB com liquidez diária que renda pelo menos 100% do CDI, tá? É nesses investimentos aqui que você vai colocar a sua reserva financeira. Por quê? Nesses investimentos aqui, você vai conseguir sacar o seu dinheiro quando você quiser. Você pede para sacar e você tem acesso a esse dinheiro no mesmo dia. E o dinheiro para emergências necessita disso. Necessita de liquidez. Toda vez que você ouvir liquidez, a gente falando aqui na aula, estou falando de
ter acesso ao dinheiro facilmente. Tem alguns investimentos que você só pode sacar na data de vencimento combinada, que é lá na frente. Esses não têm liquidez diária, tá bom? Agora, o nosso dinheiro de reserva tem que estar no Tesouro Selic ou no CDB 100% do CDI que tem a liquidez diária. São as melhores opções para sua reserva financeira, tá? E uma observação aqui, galera. Montar sua reserva financeira, 6 meses do seu custo de vida, se você estiver poupando 10%, vamos supor que você está poupando 10% da sua renda, né? Está poupando 10% da sua renda para montar a reserva financeira. Você vai levar incríveis 5 anos para você montar essa reserva. Tá bom? E aí eu te falo, não deixe de investir nos outros R's que a gente vai apresentar aqui mais para frente, enquanto você monta a sua reserva. Tá bom? Você tem que fazer as coisas simultaneamente. Enquanto você monta a sua reserva financeira, você já investe em outras coisas também. Então acontece paralelamente esse investimento. Tá? Porque imagina só, você passa 5 anos juntando dinheiro só para sua reserva financeira com uma rentabilidade baixa. Porque Tesouro Selic e CDB, galera, não deixa ninguém rico, tá bom? Aqui são investimentos muito seguros e muito líquidos, então você vai ter uma rentabilidade pequena. Porque existe uma tríade, o tripé dos investimentos. Anota aí, galera. A tríade, o tripé dos investimentos. Vou mostrar aqui para vocês. Essa tríade é a seguinte, essa regra aqui vale para qualquer investimento. É a tríade rentabilidade, liquidez e segurança. Se a liquidez e a segurança for muito alta, a sua rentabilidade vai ser baixa. Você não consegue ter as 3 coisas ao mesmo tempo. Você não consegue ter segurança, boa liquidez e boa rentabilidade. Tá bom? Por isso que os investimentos da nossa reserva, que vão estar em locais muito seguros e com muita liquidez, terão uma rentabilidade um pouco baixa. Mas aqui, pessoal, reserva não é local para você ter grandes rentabilidades. É local para você botar o seu dinheiro e ele ficar seguro, para ele te dar segurança na hora do aperto. Porque a gente nunca prevê os imprevistos. Mas imprevistos acontecem, né? Como diz o ditado. Então, galera, juntem aí a sua reserva financeira e enquanto você vai juntando a sua reserva financeira e o seu colchão financeiro, como eu gosto de falar, você vai investindo nos outros R's também, que a gente vai falar agora. Terceiro R é o que eu chamo de rendimento estável. Então, nós já reestruturamos o nosso orçamento, nós fizemos a fundação, né, desse prédio, depois nós organizamos e começamos a montar o nosso colchão financeiro, que são as nossas reservas e investimentos líquidos e seguros. Agora, nós procuraremos investimentos que podem nos dar uma rentabilidade maior, né? E são agora já voltados para o longo prazo, tá bom? Porque a carteira de investimentos, para gerar renda passiva e para nos levar à liberdade financeira, ela tem que ser voltada para o longo prazo, pessoal. Tá bom? E longo prazo, quando eu falo, é 5 anos para mais, galera, beleza? Então, quando for o dinheiro para carteira de longo prazo, é raciocinar com isso. Eu não vou precisar do dinheiro. Por isso que aqui no rendimento estável começa a aparecer o dinheiro trancado, entre aspas. É um dinheiro com data para ser utilizado, tá bom? Aqui ainda você vai ter investimentos seguros que geram tranquilidade e que te dão motivação. Por quê? A rentabilidade aqui vai ser maior do que a rentabilidade lá da reserva financeira, tá bom? E o dinheiro trancado por quê? Aqui nós não pegaremos investimentos com liquidez diária. Porque liquidez diária, sacar o dinheiro no mesmo dia, é coisa lá para a nossa reserva financeira. Vocês concordam comigo? Aqui a gente quer um pouco mais de rentabilidade. Aí lembra lá do tripé financeiro que eu falei para vocês? Aqui a gente quer um pouco mais de rentabilidade. Então, naturalmente, a gente vai ter que abrir mão de um pouco de liquidez, tá? Para ter essa rentabilidade maior. E aqui, os investimentos que vão entrar vão ser os títulos de renda fixa. Tá certo? Vou até deixar o tripé dos investimentos aqui. Aqui vão entrar títulos como LCIs, LCAs, outros CDBs. A diferença aqui vai ser na liquidez.
a liquidez aqui vai ser diferente. Nós não teremos aqui, pessoal, liquidez diária, tá certo? Os nossos títulos LCIs, LCAs, CDBs terão vencimento só lá na frente, tá certo? Você não vai poder acessar o dinheiro durante todo esse período aqui, para poder o quê? Ganhar uma rentabilidade superior. Você abre mão de um pouco de liquidez para ter uma rentabilidade maior. É isso que nós buscamos nesse momento. Por isso que aqui no rendimento estável, nós vamos buscar títulos de renda fixa, né, como os que eu mostrei aqui para vocês, que tenham vencimento mais longo e que sejam mais rentáveis. Assim a gente começa a elevar a rentabilidade da nossa carteira ainda com segurança, tá certo? E aí, paralelamente a isso, a gente está montando lá a nossa reserva financeira, não esqueçam disso. Tranquilo? Vamos agora para o nosso quarto R, galera, que eu chamo de rota de crescimento. E é aqui que as coisas começam a ficar super interessantes. É aqui que a gente ama, é aqui que a gente é apaixonado, é aqui que a gente passa nossos dias acompanhando, galera. Bolsa de valores, renda variável, criptomoedas, fundos imobiliários, investimentos no exterior, tudo. É aqui que as maiores rentabilidades estão, galera. Tá bom? Então, é aqui que a renda passiva nasce também. Dividendos e rendimentos recorrentes. Então, vocês conseguem ver aí o gráfico do Bitcoin, é o primeiro da tela aí, né? Olha só o tanto que esse negócio se valorizou desde o início. Quantos milionários o Bitcoin já formou? Quantos bilionários o Bitcoin já formou? Inúmeros, né? Aqui, pessoal, você vai começar a inserir na sua carteira esse tipo de ativo, os ativos de renda variável. Mas vocês lembram do tripé dos investimentos, né? Aqui, como a gente vai buscar uma rentabilidade maior, naturalmente a segurança vai ser menor. Quando eu falo em segurança, eu estou falando em risco, porque lá no nosso Tesouro Selic, no nosso CDB, ele vai crescendo ali sem muita emoção. Aqui, pessoal, vocês sabem como é que funciona a Bolsa de Valores, né? Vocês veem o gráfico do Bitcoin aí por si só. A gente brinca que o mercado ele sobe caindo, porque literalmente é isso. Sobe, cai, só que acaba que no futuro, com o tempo, os mercados sobem mais do que eles caem. Né? Por isso que está todo mundo investindo na Bolsa de Valores, não está todo mundo fora, porque acaba subindo mais do que cai. Mas o que você tem que ter noção, para atingir esse passo aqui, esse quarto degrau, galera, vocês lembram que cada passo anterior é necessário para dar o próximo passo. Para chegar nesse estado aqui, galera, você tem que ter muita noção completa do seu perfil de investidor. Isso é muito importante. Quando você abre conta numa corretora, a primeira coisa que ele te manda lá é um questionário de API que fala análise do perfil de investidor. E aí vai ver se você é conservador, se você é moderado ou se você é um investidor arrojado. Cada tipo de investidor suporta um risco diferente. Então, eu, por exemplo, eu sou um investidor muito arrojado. Eu vejo o Bitcoin balançando para cima e para baixo, pode perder 20 mil no dia, ganhar 20 mil, que eu não vou me abalar, eu vou ficar tranquilo. Já a minha esposa, por exemplo, é uma pessoa mais conservadora. O perfil dela é assim, ela nasceu assim. Então ela gosta de coisas mais estáveis, coisas mais tranquilas, com mais segurança. E junto a gente se complementa. A questão que eu quero mostrar aqui é, cada pessoa é diferente, suporta um nível de risco diferente, tá bom? Por isso que você tem que conhecer o seu perfil do investidor. E por que eu estou falando isso justamente aqui no R4, na rota de crescimento? Porque aqui, galera, é onde realmente vai começar a volatilidade. Quando eu falo em volatilidade, é isso aí que vocês veem no gráfico, né? Volatilidade é aquele negócio, o preço sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Isso aqui é o que a gente chama de volatilidade. Beleza? Que também é entendida como risco no mercado financeiro, né? As pessoas usam como sinônimo. Quanto mais balança um ativo, mais volatilidade ele tem e mais arriscado ele é. Tá bom? Então aqui você tem que ser capaz de começar a suportar, ver o seu dinheiro lá diminuir. Você consegue ter 10 mil investido, no dia seguinte olhar ter 9.500, mas confiar que você comprou uma boa ação e na outra semana, no outro mês, você vai ver lá 11 mil reais, 12, 13? Então é sobre isso, pessoal. É sobre investir com segurança, é investir sabendo o que está fazendo com conhecimento e mesmo se diminuir
o seu dinheiro, você confiar em manter ele lá sem vender, porque você sabe que daqui um mês, 6 meses ou um ano que seja, o seu dinheiro vai aumentar. Porque você comprou uma boa empresa, você comprou uma boa criptomoeda, você comprou um fundo imobiliário bom, você estudou sobre aquilo, sabe o que está fazendo e você confia em botar o seu dinheiro lá. Então, é isso, é sobre isso, tá bom? E aqui vai começar os investimentos no exterior, pessoal. Por isso que eu botei os Estados Unidos aí. Os Estados Unidos hoje, pessoal, é para onde está indo todo o dinheiro do mundo. Todo mundo está investindo lá. Todas as empresas do mundo estão abrindo capital lá, né? Então, o dinheiro do mundo está lá porque o dólar é a moeda mais forte que tem no mundo hoje. As condições econômicas lá são favoráveis. Tem pouca burocracia, tem muita segurança jurídica. A inflação lá é baixa, a economia americana cresce muito. Os Estados Unidos têm uma geografia abençoada por Deus, é melhor que a geografia do Brasil. O Brasil é conhecido pelas vantagens geográficas que nós temos. Tem um clima abençoado, território vasto, mas até isso os Estados Unidos é melhor do que o Brasil. Tá? Isso faz com que, no longo prazo, a economia deles, a expectativa de que vai continuar crescendo mais que a nossa, a inflação deles vai ser mais baixa que a nossa, o ambiente de negócio lá vai continuar melhor do que o Brasil. Eu nem preciso entrar na questão dos fatores de porquê, né? Não vou entrar aqui nessa aula porque não dá nem tempo. A questão é, pessoal, para qualquer investidor hoje, seja eu um investidor avançado ou você um investidor novato que vai começar hoje após essa aula, desde o dia 1, desde o day one, você vai investir nos Estados Unidos. Hoje a coisa mais fácil que tem é investir nos Estados Unidos, tá bom? E você vai investir lá através de ETFs. São fundos passivos, tá bom? ETFs. Você vai começar a investir lá por ETFs, tá certo? Os ETFs são a grande vantagem de você investir hoje, porque são fundos de investimentos que acompanham o mercado e pagam pouquíssima taxa de administração. É muito barato investir neles. E eles batem 98% de todos os fundos ativos, que é aqueles fundos que tem gestor mesmo. Sabe aquele gestor do filme que fica comprando, vendendo o dinheiro do fundo? Esses caras, a maioria deles são batidos por ETF, que são muito mais baratos de investir. Então anota aí, galera. Investir por ETF. Vou até anotar aqui para vocês, ó. ETF. Isso aqui é a grande sacada de investimentos, principalmente no exterior, tá bom, pessoal? Principalmente quando a gente está falando de investir nos Estados Unidos. ETF é a grande sacada. Então anotem aí para depois vocês se aprofundarem nesse tema. E aí, pessoal, você vai começar com o tempo, com os investimentos aí da rota de crescimento, receber notificações como essa aí, ó. Eletrobras pagou dividendos. Essa é a notificação minha, do meu celular. Imagina você acordar assim já. Você recebeu R$133 e o valor já está disponível na sua conta. Porque literalmente é isso que acontece. Eu sou acionista da Eletrobras, tenho lá minhas ações. E a Eletrobras paga dividendos recorrentes. Então, de 3 em 3 meses, recebo lá na minha conta o valor referente aos meus dividendos. Quando é fundo imobiliário, é todo mês. Os fundos imobiliários pagam dividendos que são aluguéis todos os meses. Então, é aqui nessa fase que vocês vão começar a construir a renda passiva de vocês. Tá? E o melhor, fundo imobiliário paga dividendos todos os meses. Então, se você comprar um fundo imobiliário hoje, depois dessa aula aqui, daqui a um mês, você vai estar recebendo os seus primeiros dividendos. Você vai receber a sua primeira notificação como essa, falando que um fundo imobiliário pagou rendimentos e você recebeu dinheiro na sua conta. Ele literalmente está na sua conta, tá, pessoal? É dinheiro para você sacar para sua conta do Nubank, do Banco do Brasil, para o seu banco e gastar como você quiser. Ou reinvestir esse dinheiro, ou pagar sua conta de luz, sua conta de água. Imagina começar a pagar algumas contas da sua casa com esse dinheiro. 133 já dá para pagar alguma conta de casa. Pagar a internet, pagar água, pagar luz. Dependendo de quantas pessoas tem na sua família e quanto você gasta. Então, a gente começa com pequenos objetivos, porque viver de renda está lá na frente. É o último degrau, é o último step. Você começa no primeiro degrau. Assim como o método 5R é degrau por degrau, viver de renda também é. Então, eu não comecei ganhando todo o meu salário em renda passiva. Não, eu comecei comemorando isso
consigo pagar a conta de luz, consigo pagar a conta da internet, agora eu consigo pagar o valor de um aluguel inteiro. E assim você vai andando, assim você vai progredindo, você vai aumentando seus investimentos, vai reinvestindo e vai ganhando cada vez mais dinheiro. E a cada dia você está mais próximo da renda passiva e da liberdade financeira. É como se fosse uma bateria carregando. Eu costumo imaginar assim, imagina uma bateria que vai de 0 a 100%, como se fosse a sua liberdade financeira. Ela vai carregando 5%, 10%, começa no vermelho, depois fica amarelo, depois 50% já está no verdinho e já está quase completando. De repente, eventualmente, um dia vai chegar, a sua renda dos investimentos vai ser maior do que a própria renda do seu trabalho. E aí você já vai ter a opção. Quero parar de trabalhar e ficar só recebendo a renda dos meus investimentos, minha renda passiva, ou quero continuar trabalhando porque eu quero? E a questão aqui, pessoal, nunca é sobre dinheiro, nunca foi sobre dinheiro, mas sobre ser livre para escolher, sobre liberdade para escolher trabalhar ou não trabalhar, ou trabalhar naquilo que gosta, ter mais tempo livre para a família, ter mais tempo livre para não fazer nada, ou ter tempo livre para me dedicar a alguma coisa que eu gosto. A real é, quem tem dinheiro, quem tem renda passiva, consegue escolher, consegue ter essa liberdade. Tá? Então, vamos lá, galera, para o nosso quinto R, reinvestimento, galera. Aqui a mágica dos juros compostos começa e aqui que se acelera os resultados com segurança. Então, lembra que eu falei que é a bateria carregando? No começo, essa bateria vai carregar devagarzinho. 0, 1, 2, 3, 5%. Conforme for passando o tempo, você vai ganhando seus investimentos, seus rendimentos, os seus dividendos. Como eu mostrei na foto anterior, você vai ter duas opções, como eu te falei. Sacar esse dinheiro e gastar, simplesmente, ou pegar esse dinheiro e reinvestir, como diz o 5R, o R5, reinvestimento. Olha só a diferença nesse gráfico entre os ganhos em 5 anos com e sem reinvestimento na empresa Petrobras, nossa empresa aqui do Brasil. No azul, nós temos sem reinvestir os dividendos. Em laranja, nós temos com dividendos reinvestidos. Olha só a diferença, pessoal. Em azul, 51% e em laranja, 353%. É completamente... Olha a diferença de dinheiro que esse cara ganhou. De 50% para 353%. Então, essa é a diferença que tem entre você pegar o dinheiro e colocar no bolso e você pegar o dinheiro e comprar mais ações, você colocar na sua carteira de investimento de novo. Porque dessa maneira, você fica ganhando os benefícios dos juros compostos, que é a oitava maravilha do mundo, como falou Einstein. Então você tem que usar essas forças a seu favor. Os juros compostos é aquela força que trabalha contra você no caso de um empréstimo, no financiamento de uma dívida, que você vê lá, a sua dívida aumentou, é o juro trabalhando contra você. Agora, como que eu uso essa máquina, essa maravilha do mundo a meu favor? Investindo, galera. Investindo. Lembrem daquele gráfico lá da Dallagnol que eu projetei para vocês. Todas as flechinhas apontando para investir. Essa é a solução para os seus problemas. Então, os juros compostos trabalhando para você dá nesse laranja aí. Esse é o seu dinheiro crescendo ao longo do tempo. João, então quer dizer que eu nunca vou poder usufruir dos meus investimentos? Quer dizer que eu vou ter que reinvestir sempre? Quando é que eu vou botar esse dinheiro no bolso, que eu vou poder gastar de verdade? Calma, é questão de prioridades. Quando você é mais novo, você está na fase de acumulação que a gente fala. A gente está na fase de trabalhar, ralar, suar a camisa, juntar dinheiro para poder lá na frente, na hora da gente ficar mais tranquilo, quando tem família, tem filhos, está se aposentando, a gente entrar na fase de fruição, uma fase de usufruir daquilo que a gente construiu no passado. Não dá para você querer com 25 anos já querer curtir a vida, tá bom? A não ser que você tenha tido um resultado muito excepcional, você já consegue se aposentar com 25 anos, que não é a regra, né, galera? Eu não fico aqui prometendo coisas que não dá para fazer para vocês, né? Falsas promessas, coisas irreais. Aqui a regra do jogo é real, galera. Beleza? É o que eu passei, o que eu executo e é o caminho que eu trilho e eu sei que dá certo. Eu, em momento nenhum, estou prometendo enriquecimento rápido, que vocês vão sair dessa aula fazendo 30 mil, que vocês... Não é isso. Estou ensinando um método aqui, replicável, passo a passo, simples, mas que qualquer um de vocês consegue fazer e multiplicar o seu dinheiro, e rumar a renda passiva, e aumentar o seu salário com uma renda extra, com renda passiva.
tá? Para o seu dinheiro ficar que nem esse gráfico laranja. Então, reinvestimento é o segredo dessa fase, galera, beleza? Reinvestir o máximo possível enquanto você estiver na fase de acumulação, para depois no futuro poder ficar tranquilo, galera, beleza? E agora eu pergunto para vocês, imagina só a sua vida daqui 6 meses. Se você começa a aplicar o método 5R hoje, você anotou tudo dessa aula aqui, pegou os insights, pegou tudo, vai continuar estudando e aí você vai montar a sua carteira 5R. Você começa a aplicar os conhecimentos. Acontece com você a mesma coisa que aconteceu comigo lá atrás. A sua mente mudou completamente, você buscou conhecimento e você aplicou na prática. E aí você começa a investir todos os meses, você reorganiza o seu orçamento, você monta a sua reserva financeira, você começa a investir em investimentos em títulos de renda fixa, você começa a investir em ações, fundos imobiliários, recebe seus primeiros dividendos em um mês, reinveste eles, no outro mês você ganha mais dividendos e fica mais feliz, no outro mês você investe mais e reinveste eles, você ganha mais, fica mais motivado. Você começa a investir nos Estados Unidos, agora você tem patrimônio em dólar, você vê o dólar aumentando, mas isso não te preocupa mais porque o seu patrimônio está dolarizado, você fica feliz. Então, agora você tem uma reserva de emergência, uma proteção financeira que dá paz de espírito, que dá segurança para imprevistos que caso aconteçam. Você tem dividendos todos os meses, recebendo valores que você nunca viu antes, diretamente na sua conta. Você tem um conhecimento prático, sabe exatamente onde investir sem medo e tem confiança. E tem orgulho financeiro daquilo que você construiu, de ver o seu dinheiro ali trabalhando para você, né? Você achou um método, o método 5R, é exatamente isso. Esse é o caminho que o método 5R te proporciona. Você não vai mais se sentir perdido no meio de tantas siglas, no meio de tantos nomes difíceis. Você vai aprender a tomar decisões com segurança. Você vai aprender literalmente a colocar o dinheiro para trabalhar para você. É como aquela frase do Warren Buffett que eu adoro. Ele falou assim, se você não arrumar um jeito, você não aprender uma maneira de colocar o dinheiro para trabalhar para você, você vai ter que trabalhar até morrer. Então, o método 5R é exatamente isso, pessoal. É essa a sacada. Você vai colocar o dinheiro para trabalhar para você. O dinheiro, ele é um péssimo senhor, um péssimo mestre, mas ele é um ótimo escravo. É isso que vocês têm que fazer com o dinheiro. É esse o papel que ele tem que ocupar na vida de vocês. Ele não é o centro das coisas, mas ele acaba que influencia todas as coisas na nossa vida. Então, você tem que controlar ele, e não o contrário. Não é o dinheiro que te controla, é você que controla o dinheiro colocando ele para trabalhar para você. E o método 5R é exatamente isso, pessoal. É exatamente isso que o método 5R faz. Eu queria falar mais para vocês em 1 hora, mas já estou quase esgotando meu tempo, não dá para falar tudo. Eu botei o máximo de conteúdo que eu podia, galera, em 1 hora. Então, agora, se isso fez sentido para você, se você gostou dessa aula até aqui, eu quero te convidar a dar mais um passo à frente e entrar na próxima turma da Academia do Investidor, galera. A minha comunidade de investidores, onde você vai conhecer mais a fundo esse método testado, um passo a passo simples e replicável, que qualquer pessoa pode aplicar e ter resultados, como eu tive, para sair das dívidas e proporcionar uma renda passiva todos os meses, em um mês, e conseguir rumar à liberdade financeira. Lá você vai ter uma comunidade de investidores, um grupo de pessoas que vai ter os mesmos objetivos que você, aprendendo e crescendo junto, na mesma vibe, todo mundo trocando ideia. Você vai ter orientação personalizada lá, vou pegar na sua mão e te ajudar a você entender cada tipo de investimento, cada ativo do mercado financeiro em detalhes, né? E você vai arrumar a liberdade financeira, que o objetivo final é criar uma carteira de investimento exatamente para isso, para criar renda passiva, colocar o dinheiro para trabalhar e você ficar tranquilo, rumando, carregando a sua bateria para alcançar a liberdade financeira. O que você vai ter acesso na nossa comunidade de investidores? O curso Investindo do Zero, onde você vai aprender a construir a carteira de investimento, vai ter aulas e módulos lá te ensinando a escolher os ativos, te ensinando sobre economia, te ensinando, tirando todas as suas dúvidas sobre isso. Você vai ter lives semanais, toda semana, junto com o módulo, a gente faz uma live para tirar dúvidas, você vai receber conteúdo complementar e garantir que você não vai ficar com nenhuma dúvida daquele módulo. Um módulo de cada vez, como se fosse na escola ou na faculdade, de maneira organizada.
tá bom? Você vai ter acesso às minhas carteiras de investimento. Então você vai vir na prática e ter acesso a uma lista de ativos cuidadosamente selecionados, que vai eliminar a sua insegurança e incerteza na hora de você escolher os primeiros ativos. Imagina, você sabe que você tem que comprar ações. Aí você tem uma lista gigante de ações, você fica perdido. Mas aqui não, você vai ter acesso à minha lista personalizada das melhores ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior, tudo que você imaginar você vai ter acesso ali. Conteúdos de atualização de mercado. Então a gente sabe que aqui no Brasil, todo dia é uma novidade diferente. Surgem oportunidades, uma ação cai, está na hora de comprar. Para isso que você vai ter esses conteúdos de atualização, para aproveitar as oportunidades que surgirem na hora, pessoal, imediatamente. E um grupo de WhatsApp para você ter suporte 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana, comigo, tirando dúvidas. Qualquer dúvida que você tiver, pegando na mão, para você não ter nenhuma insegurança, nenhuma incerteza, para você com certeza não cometer os erros que eu cometi lá atrás. E o seu caminho vai ser muito mais breve, pessoal, muito mais breve. E os bônus exclusivos que eu preparei para vocês. Uma aula que vou ensinar como pagar o investimento no curso. Então, o investimento que você fizer aqui no curso, eu vou ensinar como você recuperar ele com os investimentos. Tá certo? Segundo, uma aula de finanças para casais. Para você estar alinhado, seus objetivos alinhados com o seu parceiro, com a sua esposa ou com o seu marido. Tá? Terceiro, um glossário de termos financeiros. Eu sei que há muito termo diferente, CDB, Selic, LCI, LCA, é uma confusão danada. Então, vou te dar um glossário personalizado para você entender e pesquisar todos esses termos que a gente fala nas nossas aulas, que a gente falou na nossa aula aqui, inclusive. E uma aula só de imposto de renda, galera, descomplicando o imposto de renda, tá bom? Aqui vai ser como se fosse uma consultoria com um contador, que vai te economizar muito dinheiro, vai te dar muito insight valioso para você aprender e desmistificar que não é difícil declarar investimentos. É super simples, tá bom? Isso não pode te impedir de investir, por isso que eu criei essa aula exclusiva para você desmistificar de vez o imposto de renda. Tá? Vamos lá, galera. Valor do investimento, para você ter acesso a tudo isso. Se fosse aí fora, com consultoria financeira ou com planejador financeiro, se fosse comigo mesmo, tá? Valores que eu cobro. Planejamento financeiro, cada encontro R$350. Se a gente for botar 6 encontros, você ia pagar R$2.100. 6 encontros eu botei porque são 6 lives, né? Durante o curso. São 6 lives de acompanhamento. Então, seria o equivalente aí a 350 vezes 6 encontros, R$2.100. Consultoria de investimento, o valor que eu cobro para os meus clientes, R$375 por mês. Estou dizendo durante 12 meses, que é o período aí que você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo, R$4.500. Então, vai somando. Relatório financeiro, entrei ontem para ver, numa casa de análise, para ter ações, fundos imobiliários, investimentos no exterior e tudo isso que você vai ter na nossa comunidade de investidores, na academia, R$3.468 para ter acesso por 12 meses. E um curso de investimento que seja perto do padrão do nosso, da qualidade do nosso, pelo menos R$1.000 aí fora, galera. Pelo menos R$1.000 que eu vi na concorrência. Total somando R$11.068 para ter acesso a tudo isso. Mas aqui na Academia do Investidor, hoje você leva esse investimento, você investe na nossa academia por apenas R$12 de R$49, galera. R$12 de R$49. É menos de R$1,60 por dia. Não dá nem um cafezinho esse negócio. E eu vou te dar uma garantia dupla, galera. Vou te dar uma garantia dupla. Primeiro, uma garantia incondicional não vai ser de 7 dias, não. Vai ser de 30 dias. Tá bom? O padrão por lei, vocês sabem que é 7 dias. Então, essa garantia aí nem vale. Eu boto 30 dias para você testar sem risco nenhum. Tá bom? Se você não gostar, devolução total do dinheiro. Beleza? Eu te dou mais uma garantia condicional de 90 dias. Então, é 30 mais 90. Por quê? Se você fizer 100% das aulas, fizer os exercícios mão na massa e não conseguir gerar renda passiva, se não conseguir multiplicar o seu dinheiro, eu vou fazer uma mentoria com você. Mentoria particular. Para a gente ver onde você está errando, o que está acontecendo, se você não está aplicando o método corretamente. E se mesmo assim, você porventura não conseguir atingir os resultados, que eu acho muito difícil, mas se você não conseguir, não deu certo com você, eu te devolvo o dinheiro de volta que você investiu no curso e mais R$500 para compensar essa dor de cabeça e o tempo que você perdeu. Vamos colocar assim. Então, eu te dou 30 dias de garantia incondicional, mais 90 com essas condições. Se não der certo,
te devolvo o dinheiro do curso, mais R$ 500. Resumindo, galera, é risco zero para você, não tem risco nenhum. Esse é o tanto que eu acredito no método, nesse método 5R, e no seu potencial também, no quanto você quer mudar de vida. Beleza? Então, galera, eu vou dar esse bônus exclusivo para os 5 primeiros que entrarem na academia após a aula aqui. Uma mentoria individual comigo, particular, para a gente tirar as dúvidas, para eu ensinar, a gente pegar na mão, trocar ideia, você sair do ponto que você estiver e chegar onde você quiser. Uma consultoria aí, / planejamento financeiro particular comigo. Mas só para os 5 primeiros, galera. Beleza? Então, não dá bobeira, não. E agora você tem 2 opções. Você pode vir assistir toda essa aula aqui e agora seguir a vida e fingir que nada aconteceu. Pode fechar o olho e seguir. Você vai continuar com seus problemas financeiros, a pulga vai continuar atrás da sua orelha, você vai continuar sonhando, botando a cabeça no travesseiro e lembrando dos seus medos. Não vou conseguir dar um conforto para minha família, medo de não me aposentar no futuro, não sei qual é o futuro das condições aqui no Brasil, tenho medo de ficar pobre, né? Ou você pode tomar a decisão certa e entrar na próxima turma da Academia do Investidor. Aprender a investir do zero, mesmo sem conhecimento, sem renda, montar uma carteira que te gera renda passiva já a partir do próximo mês e rumar à liberdade financeira. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula, galera. Estou fechando meu tempo aqui quase que exatamente 1 hora de aula. Agradeço muito quem chegou aqui até o final, vocês que estão aqui assistindo até agora. Foi muito bom ter vocês aqui, tá bom? Foi um prazer imenso dar essa aula aqui para vocês. Queria ter falado mais, mas 1 hora é limitado o que a gente pode entregar de conteúdo, mas entreguei de coração e acredito muito que o conteúdo que eu entreguei nessa aula aqui pode e vai ajudar vocês. Me ajudou, transformou minha vida, eu tenho certeza que vai mudar a de vocês também. Tá bom? Então, muito obrigado por terem assistido. Cliquem aqui no link da descrição e entrem na próxima turma da Academia do Investidor. Eu espero vocês lá. Um grande abraço e tchau. Boa noite.